Prezado amigo que me assiste aqui pelo canal TST Rafael Amorim. Lancei uma enquete no grupo lá do Facebook, só técnicos de segurança do trabalho. A seguinte pergunta eu tinha lançado lá: qual desses temas é o mais relevante para uma audiência sobre a segurança do trabalho, né? E aí eu destaquei os temas. O primeiro, como começar bem a desenvolver a segurança do trabalho em início de carreira. O segundo, preconceito, como lidar com isso. O terceiro, equipamentos de proteção individuais versus argumentos contrários à utilização. Como convencer trabalhadores contradizentes, né, que não se recusam, não querem usar um determinado equipamento de proteção individual. E o quarto, nosso limite de atuação como técnicos de segurança do trabalho, né? Até onde nós podemos chegar. Então, esses foram os temas que eu sugeri, que eu apresentei. E o mais votado foi, com 3 votos, né? Foi o tema equipamentos de proteção individuais versus argumentos contrários à utilização. Sendo assim, eu vou aqui compartilhar com você um pouco sobre esse tema. Tema muito interessante para a nossa área. Equipamentos de proteção individuais versus argumentos contrários à sua utilização. Você deve estar acompanhando aí no seu computador ou no seu aparelho móvel o que aparece na tela aí nesse exato momento. Quais são os argumentos mais comuns para que um determinado colaborador deixe de usar um equipamento de proteção individual? Antes de mais nada, vale lembrar que nenhum argumento é válido para deixar de usar um equipamento de proteção individual. É um equipamento importante, então nenhum argumento é válido. E nós vamos entender aqui os casos, ok? Então, quais seriam os argumentos mais comuns para a não utilização de um determinado equipamento de proteção individual? Vamos lá. O primeiro argumento: o equipamento de proteção individual está em péssimo estado. Segundo argumento: o equipamento de proteção individual aperta e incomoda. Terceiro argumento: a empresa não fornece o equipamento de proteção individual. Nós vamos entender esses casos aí, esses 3 casos, tá bom? Já vai aproveitando para dar o seu joinha aí, tá bom? E vamos que vamos. Primeiro caso, equipamento de proteção individual em péssimo estado. Bom, o que eu posso dizer aqui sobre o equipamento que está em péssimo estado? Quanto ao equipamento de proteção individual que se encontra em péssimo estado de conservação, este não pode ser utilizado pelo trabalhador, não tem como. Precisa ser trocado imediatamente, o quanto antes. Precisa ser solicitada a troca do devido equipamento. Vamos supor uma botina, uma bota, né? Que esteja em péssimo estado de conservação. Ela precisa ser trocada o quanto antes. Precisa fazer a solicitação lá no responsável pelo almoxarifado para que essa troca aconteça. Tal equipamento de proteção individual não pode ser utilizado. Esse equipamento precisa ser trocado. Muito bem. Vamos agora entender o outro caso. Equipamento de proteção individual apertado. No caso de calçado, geralmente é informado o número para que o pedido seja feito antes do uso, ou seja, é feito esse levantamento, né? Essa verificação, é passado o número que a pessoa calça lá pro encarregado do almoxarifado, o responsável lá que fornece esse equipamento de proteção individual, no caso, calçado que eu estou falando, tá? É informado o número para que o pedido seja feito antes de ser usado. Tendo já disponível esse equipamento, a pessoa terá que utilizá-lo. Não há argumento
para deixar de usar esse equipamento de proteção individual, tá? É feito o pedido e a pessoa tem que usar esse equipamento. Aí tá, você tá vendo aí, né? Todavia, ainda poderá ser trocado caso apertar. Quanto ao protetor auditivo do tipo concha, ele realmente aperta, né? E tem que apertar mesmo, tem que abafar a entrada de ruídos dentro dos ouvidos do camarada, apertando, causando incômodo, este não poderá ser deixado de usar. Tem que usar esse equipamento de proteção, o protetor auditivo do tipo concha, porque ele é justamente para isso, para proteger a entrada de ruídos que podem levar a uma surdez decorrente do trabalho. O trabalhador precisa olhar para a saúde auditiva de depois, em vez de só atentar no incômodo de agora. Causa bastante impacto essa frase, né? Muito interessante, muito importante levar em consideração o fato de que a pessoa tem que olhar para a sua saúde futura. Por isso ela precisa agora usar tal equipamento de proteção. Continuando. Outro argumento para deixar de usar um determinado equipamento de proteção individual, que você já deve ter ouvido da boca de alguns, né? A empresa não fornece o equipamento de proteção individual. Ora, se a empresa não fornece ou não disponibiliza o equipamento de proteção individual, como é que eu vou cobrar do empregado? Eu não posso exigir nada do empregado se não tem aquele determinado equipamento de proteção individual, se não é fornecido pela empresa. A empresa precisa fornecer e então, a partir daí, tendo disponível aquele equipamento de proteção individual, eu posso então cobrar, né, que o colaborador, que o empregado utilize aquele equipamento de proteção individual, porque tem que usar, né? É um dever de todo colaborador da empresa a utilização de qualquer equipamento de proteção individual que seja exigido em prol da segurança daquele trabalhador. Uma dica aqui: é indispensável ao técnico de segurança do trabalho identificar se o trabalhador não usa o equipamento de proteção individual porque se recusa a usar ou porque não dá realmente para usar, ok? Então, o profissional precisa ter essa percepção, esse discernimento, verificar se o trabalhador não usa o equipamento porque ele não quer usar ou é porque não tem condições de usar aquele equipamento de proteção individual. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, né? A nossa dica aqui desse conteúdo, desse vídeo. Equipamento de proteção individuais versus argumentos contrários à sua utilização. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e tchau!